No final do século XIX, o Brasil vivenciou um importante marco na história dos transportes públicos. Surgiam os primeiros sistemas de transporte coletivo urbano nas principais cidades do país. Era o início de uma jornada que transformaria a mobilidade e a vida dos brasileiros. Inicialmente, o transporte público era realizado por meio de bondes puxados por animais, como cavalos. Esses bondes, que percorriam as ruas das cidades, foram o primeiro passo para a criação de uma rede de transporte público eficiente. Foi no início do século XX que uma nova era se iniciou. Os bondes elétricos chegaram ao Brasil, substituindo os bondes de tração animal. Com maior eficiência e velocidade, os bondes elétricos se tornaram uma opção de transporte público popular e acessível para os brasileiros. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Salvador implantaram sistemas de bondes elétricos, transformando as paisagens urbanas e oferecendo uma maneira mais eficiente para se deslocar pela cidade. Com o passar das décadas, a frota de bondes foi gradualmente substituída pelos ônibus. Durante a década de 1940, houve uma expansão significativa dos sistemas de transporte público, principalmente dos ônibus. Eles ofereciam maior flexibilidade e um custo operacional mais baixo, o que os tornou uma opção viável para atender às necessidades de transporte das cidades brasileiras. Mas não parou por aí. Nos anos 1970 e 1980, o Brasil deu mais um salto em sua infraestrutura de transportes. Investimentos foram feitos na construção de sistemas de metrô em algumas cidades do país. Essa nova opção de transporte trouxe rapidez, eficiência e uma capacidade maior de transporte de passageiros. O primeiro metrô do Brasil foi inaugurado em 1974, na cidade de São Paulo. Pouco tempo depois, em 1979, foi a vez do Rio de Janeiro receber seu sistema de metrô, revolucionando a forma como as pessoas se deslocavam pela cidade. Desde então, o transporte público no Brasil continua evoluindo, buscando atender às demandas de uma população em constante crescimento e proporcionar uma mobilidade eficiente e sustentável para todos os cidadãos. A história dos transportes públicos no Brasil é marcada por avanços significativos, desde os primeiros bondes puxados por animais até os modernos sistemas de ônibus e metrô. Essas conquistas não apenas transformaram a forma como nos movemos pelas cidades, mas também impactaram positivamente a vida de milhões de brasileiros. No mundo acelerado de hoje, onde cada vez mais pessoas buscam mobilidade e praticidade, é fundamental refletir sobre as escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Uma dessas escolhas diz respeito ao meio de transporte que utilizamos. Neste vídeo, exploraremos a importância do transporte público em detrimento ao transporte individual e como essa decisão pode trazer benefícios não apenas para os indivíduos, mas para a sociedade como um todo. O transporte público oferece uma série de vantagens que vão além da simples locomoção. Vamos conhecer algumas razões pelas quais priorizar o transporte público é crucial para o desenvolvimento urbano e a qualidade da vida de todos. Enquanto os veículos individuais ocupam espaço considerável nas vias e exigem estacionamento, os ônibus, trens e metrôs são capazes de transportar um grande número de pessoas utilizando menos espaço. Isso reduz a necessidade de espaço para estacionamento e contribui para a diminuição do congestionamento nas ruas. Além disso, o transporte público tem um papel fundamental na redução do tráfego. Ao optarmos pelo transporte coletivo, diminuímos o número de veículos particulares nas ruas, resultando em tráfego mais fluido. Menos carros significa também menos emissões de poluentes e uma menor pegada de carbono, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a mitigação das mudanças climáticas. Outra vantagem é a economia de custos. Utilizar o transporte público pode ser mais econômico do que o transporte individual. Os gastos com combustível, estacionamento, manutenção do veículo e seguro podem ser significativamente reduzidos ao optar pelo transporte público. Além disso, o compartilhamento dos custos entre os passageiros torna o transporte coletivo uma opção mais acessível para muitas pessoas. O transporte público também promove a acessibilidade e a inclusão. Ele oferece uma opção de deslocamento acessível para todos os membros da sociedade, independentemente de sua renda, idade ou capacidade física. Isso possibilita que pessoas sem acesso a veículos particulares possam se locomover de forma segura e eficiente, promovendo a igualdade de oportunidades e a integração social. Um aspecto crucial é o menor impacto ambiental do transporte público. Enquanto o transporte individual movido a combustíveis fósseis é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, o transporte público é uma alternativa mais sustentável e ecologicamente consciente. Ao optarmos pelo transporte coletivo, estamos contribuindo para a redução das emissões poluentes, a preservação dos recursos naturais e a construção de cidades mais verdes e sustentáveis. O transporte público ineficiente pode ter sérias consequências para a saúde das pessoas. A poluição do ar nas áreas urbanas é um dos principais problemas decorrentes desse cenário.
A exposição constante à poluição do ar pode levar ao desenvolvimento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e problemas cardiovasculares. Além disso, a poluição atmosférica também contribui para o surgimento de doenças como câncer de pulmão e problemas de pele. Os efeitos da poluição do ar são especialmente prejudiciais para crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Nos problemas de saúde, o transporte público ineficiente também tem um impacto significativo no meio ambiente. O grande número de veículos particulares nas ruas aumenta a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. A dependência de combustíveis fósseis no transporte também leva ao esgotamento dos recursos naturais e à degradação do meio ambiente. Portanto, é fundamental buscar alternativas sustentáveis e investir em um transporte público eficiente e de qualidade para o baixo impacto ambiental. Ao melhorar o transporte público, não apenas estamos promovendo a saúde das pessoas, mas também contribuindo para a preservação do nosso planeta. No entanto, a falta de investimentos voltados para a infraestrutura do transporte coletivo pode acarretar na problemática da superlotação deste sistema. Dessa forma, percebe-se principalmente nas grandes cidades que muitas pessoas não conseguem ser atendidas com qualidade pelo transporte coletivo. É visível que a atual infraestrutura de transporte não é suficiente para atender a crescente demanda dos milhões de brasileiros que se deslocam cotidianamente, pois os investimentos não acompanharam a acelerada urbanização das cidades. Diante deste cenário, vemos todos os dias a superlotação de todos os modais do transporte coletivo, fato que impacta diretamente no bem-estar social. Diante do exposto, quais seriam as causas da problemática relacionada à superlotação do sistema de transporte público brasileiro? Quais seriam as principais causas da superlotação do transporte público? Bom, existem várias causas, né? Eu vou destacar algumas aqui. Eu começo falando da questão do crescimento populacional e também da urbanização, né? Então, a população hoje ela vive basicamente nas áreas urbanas, e isso, de certa forma, se não houver um planejamento, né, dos sistemas de transporte para atender essa demanda e esse crescimento populacional, o transporte público acaba ficando superlotado. Outras causas que podem ser citadas para a superlotação é a falta de opções de sistemas de transporte, né, de modos de transporte. Se você tiver só a opção do ônibus ou só a opção do trem, você pode acabar superlotando o que a gente chama aí de transporte público, que é um conjunto de modos de transporte para passageiros, né? As cidades enfrentam desafios com o transporte público. Na Europa, há exemplos notáveis de países que conseguiram transformar sua mobilidade urbana de forma significativa. A Holanda e a Dinamarca são referências quando se trata de multimodalidade. Esses países priorizam o uso da bicicleta como um meio de transporte eficiente e seguro, sendo esse um meio de transporte não motorizado. Eles investiram em extensas redes de ciclovias, proporcionando segurança aos ciclistas e incentivos para que as pessoas deixem o carro em casa. Além disso, a integração entre diferentes modos de transporte é um dos pilares desses sistemas eficientes. Outro exemplo notável é a Suíça. O transporte coletivo do mundo, de forma geral, há alguma cidade, algum país que conseguiu fazer isso de forma eficiente? Olha, eu conheci já alguns lugares e um dos lugares que eu destaco aqui é a Suíça. A Suíça é um país que tem uma infraestrutura viária, né, ferroviária, bastante integrada, né? Apesar de ser um país pequeno, né, quando comparado, por exemplo, com o Brasil, que é um país com dimensões continentais, a gente acaba pensando, né, será que a gente conseguiria trazer isso para as cidades do Brasil? Eu acredito que sim. Então, assim, a Suíça é um exemplo que eu acho que consegue, a partir de um sistema de transporte integrado, ela consegue trazer esse conceito de sustentabilidade como exemplo. Por fim, muitos países europeus também se preocupam com a acessibilidade do transporte público. Eles implementaram medidas para garantir que pessoas com deficiência e idosos possam utilizar também os serviços com facilidade. Acabou. Tendo em vista os pontos analisados durante esse vídeo,
Será possível o Brasil solucionar o problema da superlotação? Fato é que, sem investimentos ou melhorias na infraestrutura, este problema continuará recorrente na sociedade brasileira. Portanto, é necessário que haja uma real preocupação por parte dos órgãos responsáveis para que mudanças sejam concretizadas. Apenas assim será possível atingir uma sociedade sustentável, como foi acordado pelos países na Agenda 2030.